JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um conhecidíssimo chefe de cozinha, formado em hotelaria, que com muito talento cria diferentes pratos da deliciosa comida brasileira. Há 19 anos se dedica à gastronomia e o seu interesse pela cozinha chegou com a necessidade de se estabilizar nos Estados Unidos, onde residiu 2 anos. Ele veio falar de sua trajetória e dar dicas para quem ama cozinhar. Falo de Daniel Stuck. Olha, nós tivemos olhos nos olhos há 6, 7 anos atrás. Isso. E hoje é um prazer ter você aqui. Meu. Tá de volta no programa. O tempo passa rápido. Passa rápido. Nossa, que maravilha. Eu tinha acabado de voltar para Santos, né? Foi, tem né? acho que até mais que 7 anos. Mas, Daniel, eu sinceramente também, eu tô há 13 aqui. Então, olha, eu vou te falar, foi por volta de 2010, 2011. Nossa Senhora, mas que bom, viu? É sinal que você continua excelente. Que bom. Nós atualmente, Daniel, ouvimos falar muito em chefes de cozinha. Os programas de TV, então, com concursos de culinária não tem fim. A internet, só receitas. Eu pergunto a você, a profissão está mais valorizada? Olha, digamos que, com certeza, valorizada ela está. Na verdade, ela sempre esteve valorizada. Ela está mais difundida, mais bem difundida. As escolas de culinária, as escolas de gastronomia, as faculdades trouxeram um pouco disso, esse glamour, na verdade. Sim. Ela se glamourizou, a profissão, digamos assim. Antigamente, no meu começo, ainda em São Paulo, a gente andava pela rua, a gente via os cozinheiros, tudo de camiseta, eles se trocavam para sair no momento de intervalo. Hoje não. Hoje você vê esse pessoal saindo com a doma. Que interessante. Porque ela glamourizou, ela não tem mais o status de, não é um cozinheiro. O chefe, sim, é um status. É um momento que o cozinheiro vive. Sim. Enquanto ele está ali liderando uma cozinha. Sim. Então, assim, tem essa troca aí de momentos. De momentos. Momento cozinheiro, momento chefe. Que interessante. O cara passa de cozinheiro a chefe. Então, isso trouxe essa glamourização. Coisa que não existia muito no Brasil. Não, você ouvia falar em cozinheiro, justamente, né? E agora não, até para um jantar em casa, até a gente quer a presença do chefe, né? Que é muito mais importante, interessante, né? Me diz uma coisa, você como um excelente chefe de cozinha, você faz pratos autorais. Eu digo, como é que você cria, em que você se baseia, qual é a sua inspiração para os ingredientes? Então, assim, eu faço muito laboratório. O que seria um laboratório? Eu leio muito, eu estudo muito e assim, costumo ir aos restaurantes, né? Por exemplo, São Paulo, vou a São Paulo, então eu descubro um restaurante novo em São Paulo e ali conheço um ingrediente novo. Sim. A partir daí eu falo, puxa, que ingrediente interessante, o que mais eu posso fazer com ele? Então eu vou aí na captura do que seria interessante combinar com aquele ingrediente. E dali vão despontando pratos, né? É óbvio que a gente imagina um prato e nem sempre esse prato que a gente imagina, ele dá certo na prática. Mas a gente vai tentando ali, vou buscar um outro ingrediente. Então eu misturo o ácido com o crocante, com o doce, com o salgado, uma fruta com um sal. Essa então, é a verdadeira criação que a gente fala, Você vai né? buscando outras formas de como utilizar aquele ingrediente. Agora, aí você faz, você cria, você faz e você experimenta antes de levar à mesa de alguém? Eu não torno nada público enquanto eu não tiver feito aquele prato ou degustado aquele prato 2, 3 vezes. Porque na primeira não dá certo, na segunda às vezes também não, na terceira ele começa a entender, na quarta, na quinta eu consigo tornar esse prato público. Que profissão gostosa, né? Degustando sempre uma coisinha boa. É gostoso. Daniel, agora sim, a sua especialidade é a cozinha brasileira. Digamos que sim. Como especialidade. Quais outros pratos típicos você gosta e gosta de servir e tem no seu restaurante? Olha, eu tenho pratos baseados, por exemplo, risoto. É uma coisa que eu vim do risoto. Aprendi muito no começo fazer risoto. Que embora seja um prato italiano, eu fazia muito em culinária francesa, né? Misturando ingredientes franceses, técnicas francesas num risoto
num prato italiano. Então o risoto foi um prato que começou a me mover dentro da culinária, da gastronomia, né? Então assim, eu acho que é um prato que é flexível, é dinâmico, eu consigo usar ele de outras formas, eu consigo fritar um risoto e fazer um bolinho, eu consigo tornar um risoto líquido, eu deixo um risoto mais al dente, menos al dente, eu consigo fazer pratos menos elaborados com risoto muito elaborados. Então assim, eu costumo trabalhar o ingrediente do começo ao fim e dentro desse trâmite eu fazer técnicas diferentes com ele. E variedades do que, né? Tem de camarão, tem de alho poró, tem de não sei o quê. E que é engraçado, o risoto é moderno também. É moderno. Até na culinária existe um pouco disso, não existe? Total. O risoto, ele é um prato como um arroz e feijão. Por exemplo, eu consigo hoje fazer com arroz e feijão coisas que a gente não pensava lá atrás. Por exemplo, hoje eu consigo fazer um bolinho de arroz e feijão. Eu consigo fazer um caldinho de feijão, como eu tenho lá no restaurante, um caldinho de feijão com crocante de arroz, que não deixa de ser um arroz e feijão. A mesma coisa com o risoto. São dinamitos do prato, né? Você falou no restaurante, estamos falando de risoto também. O cestu que você está, que é maravilhoso. Gente, eu conheço, eu já fui, eu experimentei e assino embaixo. Aliás, antes do que eu vou dizer, por que cestu? É uma junção dos meus dois sobrenomes. Senedese e Stucchi. Stu. Que interessante, bem italiano, né? Italiano, que bom. Agora eu entendi. E você colocou com umas letras bem colocadas, com acento grave no U, eu coloquei o acento para desmistificar esse tu da gíria de Santos, né? E não tem nada referente a isso. Pessoa, é verdade. Muita gente fala. Eu ia perguntar para você o seguinte, no trivial, em casa, para quem está nos assistindo, gosta de cozinhar, qual é o ingrediente que não pode faltar, de jeito nenhum? O arroz. Não diga. O arroz. Isso é geral, isso é do brasileiro. O arroz não pode faltar. Que interessante, viu? E é gostoso mesmo. Eu adoro. É um acompanhamento e tanto. A gente que não dá tanto valor para ele. Porque é o diário na nossa mesa mesmo. Mais né? o arroz do que o feijão, inclusive. Agora, qual comida mais exótica você já comeu? Você também morou fora. Qual que você mais comeu? Exótica? Eu acho que foi o escargot. Que você comeu? Comi. Já provei as formigas, também as formigas da Amazônia, que tem gosto de capim-santo. Interessante, muito bacana, mas eu não sei se eu usaria como ingrediente. Num restaurante como o Cestu, um charme, uma delícia, não é para muitas pessoas, né? É bem privê, é uma coisa bem gostosa, charmosa para se frequentar. Como é que fica, como é que você fica, o restaurante cheio? É tenso ver os clientes? É um pouco tenso, mas eu não posso passar isso para o cliente. Ainda mais que a cozinha é aberta. Então, assim, eu tenho que passar tranquilidade, os erros acontecem atrás, a gente tá vendo o erro, mas eu não posso passar isso para o cliente. Eu não posso passar correria. Não posso mostrar a correria. Eu sempre falo para a equipe, né, galera, vamos trabalhar com calma, independente do movimento do restaurante. Não deve ser fácil, porque é tudo artesanal. Você tem lá um pãozinho de mandioquinha, que é a coisa mais maravilhosa. Enquanto a gente espera e come um couvertzinho, que delícia, é feito lá na hora, né? Lá. Super fresquinho. Tudo feito lá. Agora, me diz uma coisa, esse mundo de sites de culinária agora e receitas, isso, vamos dizer, são fontes de inspiração para um chefe, para um cozinheiro ou não? É uma fonte, mas para mim não é a referência. Eu uso muito, eu olho, a gente tem que estar me atualizo, mas não como fonte de inspiração. Porque nunca se viu tanto programa de TV fazendo concurso. É aquilo, né? Então, isso que eu te falo, esse status, isso virou um status, virou bacana. A pessoa, o cozinheiro hoje é pop. É verdade. Entendeu? Então isso ficou legal. Os programas se baseiam nisso, entendeu? Aproveitam esse momento que está ebulindo e criam aí programas a toda hora. Né? É verdade. Todos os canais. Todos os canais. Homens na cozinha, né? A gente agora tá cheio de chefe de cozinha, dono de casa, né? Então, eu pergunto a você,
Por que agora é assim? O que mudou? Que antigamente também não era. As mulheres que eram as donas do fogão. Hoje é tão comum almoço, jantares principalmente, com os donos da casa cozinhando. Eu assim, na profissão sempre foi normal. A maioria dos grandes cozinheiros são homens, né? Não dizendo que não tenha mulheres. Em números, os homens sempre prevaleceram na profissão como cozinheiros. Hoje em dia, os cozinheiros de casa, os donos de casa, começaram a cozinhar justamente por essa popularização. É legal cozinhar. É legal você poder falar que sabe fazer e mostrar para as pessoas. Eu acho que é o que acontece. E aí aproveitam, né, essas sacadas, essas varandas gourmets e tal. Então, eu acho que é um hobby gostoso, né? É um hobby gostoso. Agora você vai dar algumas diquinhas, que nós daqui a pouquinho já chegamos ao final do nosso tempo. Um jantarzinho, 10 pessoas em casa, mais ou menos, 15. O que é legal servir? Complicado te responder essa pergunta, porque assim, as pessoas me perguntam, Daniel, o que você sugere? Isso. É muito complicado eu sugerir algo do meu gosto, porque nem sempre o meu gosto bate com o do comensal, ou com o do cliente, ou com o do amigo. Mas assim, eu sou da velha guarda, então acho assim, começo, meio e fim, entrada, prato principal e sobremesa. Eu acho que a minha dica é ornar os 3. Então, assim, vamos entrar com uma fritura de entrada. Então, a gente não vai ter fritura no prato principal. Tá. E a gente não vai ter nada frito também na sobremesa. Sim. Então, é ornar o sabor, o ácido. Então, se eu tenho uma entradinha que tem um pouco mais de ácido, já não vou ter um ácido no prato principal e também não na sobremesa, porque senão a impressão que você tem é de que você está comendo sempre a mesma coisa, do início ao fim. Então, essa é a dica que eu dou, assim, é saber ornar. Então, assim, se eu vou ter uma sobremesa muito doce no final, então eu trabalho um prato principal com um pouco mais de acidez, tá, e uma entrada com menos acidez também não tão muito doce. Assim, mas eu quero ir um pouquinho mais além nisso. Por exemplo, dizem assim, tem sempre que ter uma massa, porque se a pessoa não gosta do peixe, da carne ou da ave que se serve, a massa é universal. Sim. Falam muito também que agora não se deve pôr carne vermelha. Eu estou falando para o nosso pessoal mesmo, que serve jantarzinhos, 10, 15 pessoas, 8, não importa. Porque às vezes a dona de casa fica com a cabecinha, o que eu sirvo? Será que vão gostar de eu pedir uma comida japonesa? Não, meia dúzia pode não gostar. É uma dúvida muito grande, né? Então eu diria, carne, por exemplo, dizem que agora não se deve mais pôr uma carne em casa, porque a maioria das pessoas não come carne vermelha, falando da vermelha. Certo. Eu queria saber se você concorda com essas coisas, sabe? Que a massa deve ter sempre, que a carne é uma opção, mas teria que pôr uma outra coisa, um peixe, um fruto do mar. Eu acho assim, que realmente a massa é um coringa. Sim. Dificilmente alguém não come massa, né? Um macarrão, é cultural. A gente cresceu comendo massa, né? E o macarrão do domingo, aquela coisa toda. Então, assim, acho que a massa, sabendo ser trabalhada, uma massa recheada, por exemplo, tendo um recheio que também seja uma coisa do gosto de todo mundo, por exemplo, queijo. É uma coisa que 99% das pessoas consomem e gostam de queijo. Sem dúvida. Então, assim, obviamente, não vai ter erro. Agora, discordo da parte da carne, que também, para nós, é cultural. A gente cresceu também comendo, né? O velho e bom arroz e feijão com a carne. Exato. Então, assim, né? Hoje tá essa coisa do veganismo, né? Do vegetariano, de não comer carne vermelha por opção. Mas eu não acho ainda que seja fato determinante, assim, de servir num jantar e a pessoa se renunciar a comer, entendeu? Que é bem mais fácil. Realmente é o mais gostoso. Eu adoro, a carne, o peixe sai muito. É um prato que realmente eu como estou em restaurante, percebo, obviamente, a saída do peixe. Eu acho que sai muito mais peixe hoje do que já saiu lá atrás. É mais conhecido o peixe. Está mais conhecido o peixe hoje. O risoto de camarão, falando de peixe, frutos do mar, é uma delícia lá. Agora
Agora, o máximo para mim é o risone, É. que é com o polvo. Com o polvo. Nossa, eu não, acho que eu nunca comi um polvo tão gostoso assim. bom. Com esse risone não é arroz, é uma espécie de uma massa. É uma não massa com formato de arroz. É um macarrão. maravilha. É uma massa, farinha e ovo, Nossa, com formato dá de água na boca. arroz. Querido, nós chegamos ao final do nosso tempo. Daniel, novamente obrigado. Olha, vamos marcar então daqui a uns 7 Opa, anos, vamos 10 lá. anos, como já foi a primeira vez. combinado. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Mais uma vez. Sucesso, tudo de melhor para Muito você, obrigado, tá igualmente bom, você. Muito querido? obrigado. JB, eu acabo de conversar com esse chefe de cozinha que tem assim o dom da palavra, falando em culinária, sabe fazer só coisas maravilhosas. E para você e para todos que ficaram conosco, Daniel Stuck e eu nos despedimos. Um beijo.